aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Vamos voltar lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4. A gente está fazendo essa campanha do agir de Deus na minha casa, né? E estamos aprendendo com o profeta aqui, o Eliseu. A gente já viu algumas coisas bem importantes aqui. Hoje eu quero falar com você sobre santidade. A gente vem trazendo alguns milagres, né? A gente falou da restauração, quando ele entra na cidade que está estéril, e Deus não quer você estéril. Eu entreguei até o sal, né? Porque com o sal ele tirou a esterilidade daquela casa, daquela cidade. A gente falou do azeite na semana passada, o azeite da prosperidade, porque uma mulher viúva que só tinha uma botija de azeite, e o marido, sem juízo, deixou ela endividada quando morreu. Com aquele azeite, Deus multiplicou, ela prosperou e ainda viveu do retorno que o restante do azeite dava, os dividendos, digamos assim, né? O Eliseu falou, viva do resto, né? Vende, paga e viva do resto. E hoje eu quero falar do pão que está aqui já, eu vou entregar esse pão para vocês, da santidade. Eu quero falar de comportamento. Deus colocou no meu coração que o meu comportamento vai determinar a minha posição. E eu queria que você pensasse nisso. O meu comportamento vai determinar a minha posição. O meu comportamento vai determinar o quanto minha esposa me honra. O meu comportamento vai determinar o quanto meus filhos me honram. O meu comportamento vai determinar o quanto eu alcanço na minha vida, o quanto as pessoas vão me respeitar. Então, o meu comportamento é importante. Se eu sou santo, então minha esposa me verá como um homem santo e vai confiar em mim, e a gente vai ter um casamento abençoado. Se eu não sou, ela vai ficar pisando em ovos, como dizem, né? Sempre desconfiada, sempre preocupada, sempre discutindo, e aí você vê um casal da igreja perdendo seu casamento, as pessoas na igreja perdendo seus casamentos, porque não tem esse comportamento adequado para a vida de uma pessoa cristã, logicamente. Então Deus colocou no meu coração que o meu comportamento vai determinar a minha posição, mas que a minha posição ela vai ser confirmada pelos meus resultados. Então meu comportamento vai gerar o quê? Resultados. E se o meu comportamento é correto, o meu resultado vai ser bom. Se o meu comportamento é incorreto, o meu resultado vai ser ruim. Então o meu comportamento ele vai determinar a minha posição, e a minha posição vai ser confirmada pelo resultado que o meu comportamento vai gerar. Está dando para entender? Sim ou não? Bom, é com esse pensamento que eu li 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Diz assim no versículo 8: E sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem... Deixa eu dar um tempinho para esse celular se resolver, para atender aí. Nome bonitinho, a musiquinha bonitinha, né? Se deixar com essa música, você dorme, né? Dorme ou não dorme? Imagina a noite, frio, meia-noite, essa musiquinha no ouvido. Você vai dormir rapidinho, né? Podemos ir? Vamos lá então, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a quem? Então ela era casada, tinha um marido. Mais à frente você vai ver que esse marido já é de idade avançada. Então essa mulher, ela para o profeta, toda vez que ele passa perto da casa dela, ela convida ele para ir comer pão, mas ela não tinha maldade, ela não tinha malícia, não tinha sensualidade, ela não tinha, no olhar dela e no gesto dela, no comportamento dela, não havia maldade. Ela vê que aquele homem é um homem de Deus, e ela começa a convidar, já que o senhor está passando aqui, abençoando a nossa vida. Ela era rica, não diz que ele, o marido, era rico. A gente está falando numa época em que o homem prevalecia, né?
sobre a mulher, não havia essa igualdade, ou a mulher prevalecendo sobre o homem, não havia essa ideia, mas a Bíblia fala sobre a mulher sunamita porque ela morava em Sunem, né? E que ela era rica. Então ela, mesmo assim, ela vai até o marido, mesmo ela sendo a rica da história, né? Ela vai até o marido e conversa com o marido e começa a dar esse pão, e o homem de Deus, toda vez que passa por lá, para ele e quem andava com ele, seus obreiros, e ali ele vai comer pão. Não havia maldade nessa mulher então. Bom, meu marido é velho, esse homem é mais novo, é um profeta, de repente, quem sabe? Não havia nenhuma maldade. Agora, a pergunta é, partindo dele também haveria maldade? Uma mulher rica, uma casa boa, uma condição de vida melhor, o marido já está velho, vai morrer daqui a pouquinho, vou fazer amizade com ela, vou ficar flertando com ela, e depois vou ter um relacionamento com ela, que aqui eu vou fazer minha vida, meu pé de meia, ela é casada, ela é rica, e ela tem muitos recursos. O mundo não pensa desse jeito? Mas o profeta, ele vai demonstrar um comportamento ilibado, comportamento correto, olho no olho, nada de olho no corpo. Amém, Jesus? Ele demonstra para ela o que ele é. Um santo homem de Deus, como a Bíblia fala, e ela mesma vai dizer. No 9 diz assim, e ela disse a seu marido, eis que tem observado, que eis que passa sempre por nós, é o quê? Comportamento. Então o seu comportamento vai posicionar você. O seu comportamento vai lhe dar posição até entre os da sua casa. Aqueles que não te respeitavam, mas como você agora é de Cristo e mudou o comportamento, eles vão te respeitar. Entendeu? Então a gente tinha um comportamento que não gerava respeito, mas a gente se entrega a Cristo, a gente passa a ter um comportamento segundo a palavra, aí a gente passa a ter posição diante das pessoas, principalmente os da casa, principalmente a família, mas fora de casa também, porque o patrão começa a ver que o empregado dele, depois que entrou para a igreja, mudou. A pessoa que era vista como promíscua, por exemplo, quando ela vai para Cristo e se converte de verdade, as pessoas em volta dela percebem que ela mudou. Ela não é mais aquela pessoa que ri para todo mundo, que faz gestos para todo mundo, que se insinua para todo mundo, entendeu? Ela não é mais uma pessoa assim. Ela é uma pessoa que olha nos olhos. Ela é uma pessoa que conversa diretamente. O que é dela, o que não é dela não é dela. E essa pessoa começa a ganhar posição de respeito diante das pessoas. Esse homem, então, ele não alcança o respeito dessa mulher ao ponto dela chamá-lo de santo homem de Deus da noite para o dia. Ele vai passando, ela oferece pão, ele entra, come pão, ele, os obreiros, quem tiver com ele, no caso aqui ele tinha um obreiro, e vai, come com ela, e vai embora e segue viagem. Mas da próxima vez ele passa de novo, ela vê aquele homem, chama ele para lá, mas ela tem um marido, ela não é sozinha, é só ela e o marido, não tem filhos ainda, né? E aí ele vai lá e não tem maldade nenhuma, e ela faz isso várias vezes, até que ela chega a uma conclusão. A Bíblia fala que ela tinha observado, então ela observava as atitudes do Eliseu, ela observava a intenção do coração do Eliseu, ela estava observando. Amém, Jesus? Eu vou estar sempre sendo observado, você também, todos nós. Então, se o meu comportamento é correto, isso vai me posicionar. Agora, eu me posicionei porque as pessoas viram do jeito que eu sou. Eu tenho que dar resultado. Um resultado condizente com a minha posição. Um resultado condizente com aquilo que dizem de mim. Porque não basta as pessoas falarem, pô, fulano é uma bênção. Ou meu pai é uma bênção. Minha mãe foi para a igreja, minha mãe agora é uma bênção. E aí a pessoa vai te posicionando como uma pessoa abençoada, santo homem de Deus, santa mulher de Deus. E a pessoa te coloca nessa posição, mas de repente o resultado da sua vida mostra o contrário, porque a pessoa chegou muito perto de você e ela começou a ver o que ela não via antes. Está entendendo, sim ou não? Ela começa a perceber, peraí, não é tão santo assim como eu pensava. Ih, rapaz, olha ela lá.
Olha a conversa dela, olha ela sorrindo para o outro homem. Rapaz, eu pensava que essa mulher era santa, mulher de Deus, estava sempre na igreja, firme. O marido achava que ela era de Deus, que o marido não via, né? Porque se ele estivesse vendo aquilo que eu estou vendo agora, ele ia ver que a esposa dele não é tão santa assim. E a gente perde a posição, porque o resultado não é condizente com aquilo que a pessoa olhou para a gente e viu. O resultado das nossas ações, eles vão firmar a posição que eu ganhei pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. Está dando para entender? Então, meu comportamento, eu me comporto como servo de Deus, pregador do Evangelho, estou aqui pregando, e eu me comporto aqui na igreja como servo de Deus, e você começa a dizer, caramba, o pastor Ednilson, isso é uma bênção. Ou eu estou orando a Deus para o pastor Ednilson não sair da igreja nem tão cedo. Ou eu orei para vir um pastor desse jeito. Que pastor abençoado que nós temos. Mas aí você começa a andar comigo, eu começo a frequentar a sua casa, você começa a frequentar a minha casa, e aí você percebe que eu não sou exatamente o que pareço ser aqui na igreja. Você vai, como dizem lá fora, né? Eu vou cair no seu conceito, sim ou não? Então aquela posição que eu tinha diante de vocês, ela não vai se firmar, porque mais perto de mim você percebeu que eu não era tão santo assim. Estou dando um exemplo, tá? É só um exemplo, pelo amor de Deus. Está dando para entender, sim ou não? Estou me dando como exemplo, não dá outra pessoa, estou me dando como exemplo. Então, Deus colocou no meu coração que o meu comportamento vai determinar a minha posição, mas é o resultado das minhas ações que vai firmar essa posição. Que a pessoa vai falar assim daqui a alguns anos: olha, eu conheci o pastor de perto, tá? Conheci ele, a família dele, frequentei a casa dele, ele frequentou minha casa, a gente conversava muito, a gente conhecia o pastor de perto, e ele é o que ele é. Ele é o que ele é. Ele é uma bênção. Aí você está firmando a minha posição. Entendeu? Por quê? Porque você chegou perto e viu. O comportamento de muita gente, dependendo do local, muita gente faz isso, tá? O comportamento da pessoa vai variar de acordo com o ambiente que ela frequenta. Não sei se você já conheceu gente assim. Então, se ela está num ambiente como esse, de igreja, de fé, no meio do povo de fé, aquela pessoa parece ser uma bênção. Paz do Senhor, graça e paz, sim Senhor, não, Jesus é demais, coisa linda, dá testemunho, olha o que Deus fez na minha vida. Mas se ela estiver num ambiente, sei lá, de lazer, ambiente do trabalho, um monte de gente pecadora, ela ri das piadas, ela xinga igual o outro, ela já mudou o comportamento, já é outro, porque ela está em outro ambiente. Então parece aquele crente camaleão, né? Que ele vai se adaptando ao ambiente. Não é assim que diz que o camaleão faz? Se ele está no lugar verde, ele fica verde. Se está no lugar marrom, ele fica marrom, para se infiltrar e se esconder ali se camuflar, que fala, né? Se camuflar de acordo com o ambiente. E tem crente que parece que é assim, inclusive pastores, se camuflam, né? Então, se eu estou na igreja, terno, gravata, ou sem gravata, ou sem terno, a roupa, né, contando que seja uma roupa decente, é o que menos importa aí, contando que seja uma roupa decente. Mas no altar, na igreja, aquela pessoa é de Deus. Mas no lazer ela já se comporta diferente. Com a família já se comporta diferente. Na faculdade já se comporta diferente. No trabalho, se tiver com aquele grupo de crente do trabalho, é um jeito. Mas se tiver com aquele grupo de pecador, já é outro jeito. Então essa pessoa ela não consegue se posicionar. As pessoas não se decepcionam com ela. Entendeu? Essa mulher, ela estava observando, irmãos. Vem cá, profeta, come um pão aqui em casa. Estou eu, meu marido aqui, não estou sozinho, não estou de maldade. E ele começou a passar e parar para comer pão. Passar e parar para comer pão. Passar e parar. E ela foi observando as palavras, os gestos, os olhares. Ela foi observando, chamou o marido e falou: esse homem que passa aqui, que come pão aqui com a gente sempre, é um santo homem de Deus. E quando você então firma a sua posição, por causa dos seus resultados, que aquilo é resultado do comportamento dele, tá?
Ela percebe que ele é santo homem de Deus, porque isso é resultado do comportamento dele. Aí a bênção começa a se abrir. As pessoas começam a abrir o coração. As pessoas começam a querer você por perto. As pessoas começam a querer até reconciliar com você alguma amizade. As pessoas se aproximam mais. Os filhos se aproximam do pai. Antes estavam afastados, porque o pai só brigava com a mãe, você era grosseiro com a mãe, traía a mãe vivia chorando. Então os filhos se afastaram do pai. Meu pai faz minha mãe chorar, meu pai faz minha mãe sofrer. Mas agora o pai se converteu de verdade, é realmente o santo homem de Deus. E aí ele começa a tratar a mãe com amor, com delicadeza, como um vaso mais fraco, como a Bíblia fala. Ele começa a amar de verdade, a se preocupar com ela, a se dedicar a ela, a suprir todas as necessidades dela. E o filho está olhando, caramba, meu pai é diferente agora com a mãe. Esse filho vai se aproximar desse pai, ou vai se reaproximar desse pai. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Então, o seu comportamento vai determinar a sua posição, mas a sua posição vai ser confirmada pelo resultado que você vai gerar e que as pessoas vão ver, tá? Não para com essa história de achar que ninguém tem nada a ver com a minha vida quem sabe sou eu. Isso é coisa do mundo. Gente que só pensa como tem cabeça rebelde, sabe? Eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver comigo, quer nem saber de nada. Não, peraí. Eu sou servo de Deus agora. Eu carrego um nome pesado, ou não carrego? Eu carrego um nome pesado. Eu tenho que honrar o nome de Jesus. Eu carrego um nome pesado para honrar. E não tem essa história mais de que esse pensamento rebelde desse mundo, que ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero. Não. Eu faço o que a Bíblia manda eu fazer. Amém, Jesus? Eu carrego o nome, e não é qualquer nome que eu carrego. Não estou carregando o nome Lima da minha família somente, não. Eu estou carregando o nome de Jesus Cristo agora. E eu preciso ter um comportamento onde as pessoas vão me colocar numa posição e dar resultado para essa posição se firmar no coração das pessoas, entendendo que eu sou um homem de Deus. Não só a minha família, mas até fora da minha família. Posso continuar ou já está bom? Posso? Então tá bom. Vamos lá então. Eu parei no versículo 9. Caramba, só cheguei no 9 até agora? Vamos no 10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Recebeu ou não recebeu? O comportamento dele gerou uma posição, o resultado, depois que ele tem essa posição no coração da esposa, do marido, esse resultado abriu uma porta para ele ou não abriu? Agora ele ganhou um quarto. Amém, Jesus? Agora ele podia parar, comer um pão e também descansar antes de seguir viagem. Não era só parar, ela não colocou ele para dormir dentro da casa dela. Você vê que essa mulher está de parabéns. Hoje em dia está uma vergonhice aí. Até gente da igreja conhece a pessoa agora, uma semana depois já está morando junto. Até gente que diz que é cristão aí. Essa vergonhice que está aí fora. Isso é vergonhice, tá? Isso é coisa de demônio. Mas eu estou fazendo e eu não sou endemoniado. Então pensa bem, porque tem coisa errada aí. Não é assim que funciona uma santidade. Olha esse homem, irmãos. Essa mulher olhou, observou. É santo homem de Deus. Filha. O marido falou. Vamos fazer o seguinte, meu marido. O dinheiro é dela, tá? Essa mulher, o dinheiro é dela. Meu marido, vamos fazer um quarto para ele? O que você acha? Sim, vamos fazer então. Tá bom, meu marido. Então vamos fazer. O dinheiro é dela. Tem essa história de eu ganho mais que o meu marido, quem manda sou eu, agora vou botar ele debaixo do meu pé. Não, você respeita a palavra de Deus. E tem que se comportar como uma serva de Deus. Não é porque você tem sua independência financeira que você vai pegar seu marido e vai bater na cara dele e jogar ele no chão e pisar ele como um pano velho. Não, você tem que respeitar. Irmão. Esse negócio de evangelho avançadinho, isso é coisa dessa modernidade, está errado, irmão. Se Jesus é tradicional, você é tradicional também. Abre o olho com isso.
Ela pergunta ao marido, ela fala com o marido, o que você acha? Vamos fazer um quarto para ele? Ele é santo homem de Deus. Eu já observei. E ela faz. Bom, aí, essa posição, com o resultado, confirmando que ele era, quem ele era e o que ele era, abriu porta para ele ou não abriu? Trouxe uma bênção para ele ou não trouxe? Agora ele tem um quarto para descansar lá no muro, não é dentro da casa dela não. Lá no muro, lá fora no muro. Eu tenho juízo, meu marido sai para cuidar das nossas terras lá, eu fico sozinha, eu não vou ficar com esse homem dentro de casa não, é santo homem de Deus, mas eu tenho que vigiar. Irmã, é santo homem de Deus, é mulher de Deus, mas eu já falei 300 vezes, não é para ficar atendendo sozinho no escritório, não é para ficar andando em carro com mulher que não é sua esposa, não, mas a gente é de Deus, não importa. Abre teu olho. Você então se comporta, recebe a posição e o resultado vai confirmar essa posição. Tem que ter comportamento assim. Tem que vigiar. Amém, Jesus? O que ela faz? Ela podia puxar da casa dela um quarto, beleza. Aí o marido vai para o campo, o profeta está lá, está só ela e o profeta dentro da casa lá. Fala, não, é lá no muro. Vamos fazer um quarto lá no muro, meu marido? Vamos. Mas deu um quarto para ele. A gente fala, de vez em quando tem alguém caindo, parece que o pastor não falou nada. Parece que o pastor não pregou, irmão. Parece que alguém fala assim, quem está pregando nessa igreja? O pastor ainda leva fama de quem não breca corretamente. É por isso que eu não aceito quando vem falar de fora sem eu conhecer, né? Eu não aceito muito bem isso. Porque a pessoa fala assim, pô, quem está pregando nessa igreja? Quem está ensinando nessa igreja? Não tem nada a ver com o ensinamento. O pastor está pregando, está ensinando e a pessoa continua fazendo porque ela acha que é santa demais e não vai cair. Até que cai. Entendeu? Dizem que é melhor prevenir do que remediar. Não tem essa frase aí fora? Melhor prevenir do que remediar? Então vamos lá. Vamos continuar? Então tá certo. Se o filho não vem... Vamos lá, rapidinho, versículo 11. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço, o Geazi, chama esta sunamita. E chamou-a ele. E ela se pôs diante dele, porque lhe dissera, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer, pois por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama-a. E chamando-a, ela se pôs aonde? Não entrou no quarto. Que mulher, né, irmão? Glória a Deus. Ela não entrou no quarto do homem de Deus. Ela se colocou na porta. Pode falar, homem de Deus, estou aqui na porta, não vou entrar, porque eu sou casada, uma mulher séria, não fiquei rica à toa, e eu não vou entrar no quarto não. Fala daí mesmo. Diga amém, Jesus. Ela respeitava esse homem, sim ou não? Respeitava. Ela está respeitando a vida dela e a vida dele. A integridade dela, a integridade dele. Essa mulher é de Deus, irmãos. E quando ele fala assim, será que eu posso falar alguma coisa dela para o rei ou para o chefe do exército? E ela manda falar assim, não, eu habito no meio do meu povo. Eu não quero viver na corte, eu não quero ser uma mulher rica, mas cheia de coisinha, naquelas festas do reinado, andar pelo rei. Não, eu vivo no meio do meu povo. Eu sou povão. Eu sou povão. Eu sou rica, mas eu sou povão. Eu gosto de estar aqui. Só que eu sou corretinha. Por isso que eu fiz o quarto dele lá no muro. Não, mas ele quer falar com a senhora de qualquer maneira. Ele está muito grato por tudo que a senhora tem feito. A senhora sabe que ele é Santo Antônio. Tá bom, vamos lá. Abriu a porta, entrou o Geazi, né? E ela ficou na porta. Tudo bem, Santo Homem de Deus? Tudo bem. Ele não vai pedir para ela entrar também. Senão ela estaria dentro de um quarto com 2 homens. Irmão, são detalhes que a gente quer falar e tem gente que não quer ouvir.
E a posição é perdida porque o resultado daquela posição que te colocaram é um resultado ruim, que não condiz com a posição que te colocaram. Está dando para entender, sim ou não? Repetindo, eu sou pregador do Evangelho. Eu tenho uma esposa, que vocês conhecem muito bem. Então, se eu tenho essa posição, e o meu comportamento não condiz com essa posição que eu tenho, pastor de vocês, marido de uma só mulher, um pai de família, uma pessoa correta, se o meu comportamento não condiz, você vai começar, vai ou não vai? Você vai assim, não, deixa eu pensar bem, deixa eu mandar uns e-mails aqui para o missionário Soares, para o pastor Michael, tem alguma coisa errada aqui, eu não quero sair da igreja, mas esse pastor não pode continuar, ou então vou sair da igreja, procurar outro lugar, eu venho de longe. Quem vem de longe aí? Ninguém vem de longe? Só 1, 2, 3, 4, 5, quem vem de longe? 6, tá. Eu venho de longe, tem igreja lá perto, mas eu venho porque eu conheço o pastor, mas agora eu estou vendo que não é bem assim, você ainda vai vir mais. Está dando para entender, sim ou não? Ela parou na porta. E aí fala assim, ó, versículo 14, né? Versículo 14, o servo vai falar, ela não tem filhos. 15, pelo que disse ele, chama-a, e chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse, 16, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas, se você, que eu vi como homem de Deus, eu observei te dando pão e vi que você era santo, está falando isso para mim, para me agradar, para me enrolar, para me trazer para perto, e estiver mentindo, você perdeu a posição de santo homem de Deus e vai ter uma posição de mentiroso. Viu como é que a gente perde a posição? Se a gente não for quem a gente é de verdade, rapidamente você perde a posição. Ele era um santo homem de Deus, ela observou dando pão. Pão. Come o pão, toma. Está lá, comeu, estou indo embora. Obrigado. Seu marido, Senhor, obrigado. A gente vive para lá e para cá, eu e ele, é meu obreiro. E é tão bom ter alguém de Deus aqui, para dar um alimento para a gente, antes da gente seguir viagem, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. E foi. E depois da mesma coisa, nada de, depois de algum tempo, pegar liberdade, já chegar abraçando, e ter beijinho no rosto, e não sei o quê, tem um lugar para eu dormir aqui dentro, hoje está meio frio, não, nada dessa liberdade, vai invadir na casa, porque tem muito tempo que eu tomo café ali com pão, não, ele continuou, e ela observou. E aí ela falou para o marido, ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele lá no muro lá. Eu também sou uma santa mulher de Deus, eu não vou fazer um quarto aqui perto de casa não. Não quero ir dentro de casa. Mas a gente precisa abençoar esse homem de Deus. Irmãos, a bênção vem. Ele não pediu, mas a bênção veio. Amém, Jesus? Agora ele quer abençoar a mulher, lógico, ele é um profeta, é servo de Deus. Ele provou também aquela mulher e viu que aquela mulher merecia receber uma bênção. E aí ele ia dar o que se ela era rica? Só que ela não tinha filho, e o marido já era velho, aparentemente não podia gerar mais, já era velho, porque ele fala, o marido dela é velho, então ele era bem velho pelo jeito, não podia, bem mais velho que ela, não podia gerar, mas ela está de boa, ela não pediu nada. Ela pediu alguma coisa? Não, como diz aí, ela está de boa, não pediu nada. Amém, Jesus? Pediu nada. Quando ele fala assim, ó, esse tempo da vida você vai gerar um filho, vai segurar na sua mão o seu filho. Ô, homem de Deus, não minta para mim. Até agora eu refutei o Senhor, o Senhor tem uma reputação para mim como santo homem de Deus. É assim que eu te chamo, homem de Deus. Eu falo para o meu marido, ele é um santo homem de Deus. Não faz isso. Não faz isso, senão você vai perder a posição de santo e vai ganhar comigo a posição de mentiroso. Perde rápido, irmão. Ganhar é difícil, né? Ganhar reputação, ganhar honra, ganhar posição é difícil, mas perder, ó, é só você começar
alguém te pegar numa mentira, alguém te pegar numa coisa errada, e tudo que você construiu, você destrói da noite para o dia. É a mulher que ama o marido, e o marido é todo especial, e a mulher se dá pelo marido o tempo todo, ela faz tudo por ele, e descobre que ele é adúltero. Acabou. Ela vai chamar ele de sem vergonha, de safado, de daí para baixo. E vai abandonar o marido. Algumas, se for mulher de Deus, vai perdoar, se houver dele um arrependimento de verdade, ela até vai perdoar para restaurar o casamento. Mas, irmãos, construir é mais fácil de reconstruir. Entende? Quando você edifica um casamento, uma família, glória a Deus por isso. Mas quando você perde sua posição de honra e você é visto como um adúltero, uma adúltera, alguém que não presta, alguém que... reconstruir isso é muito mais difícil. Tudo para reconstruir é pior. Ele era santo, diga amém, Jesus. E quando ele falou na direção de Deus. Aí, vamos lá. Dá um salto aí para o 27. Eu já estou quase terminando. 27. Aí isso vai rolar. O filho vai chegar. Ela vai ver que ele não era mentiroso, ele realmente era um santo homem de Deus. Ela vai ter o filho vai crescer. Bom, só a gestação são 9 meses, né? Esse filho agora cresceu que já podia ajudar o pai. Ele ajudava o pai nas terras. Então esse filho já cresceu, já é adolescente, certo? Então olha o tempo passando, e o Eliseu passando por lá, ficando no quartinho dele, provando por muitos anos que ele é servo de Deus, que ele é um santo homem de Deus. Olha o tempo, né? Olha o tempo. E mesmo assim, essa mulher, ela está pronta para tirá-lo da posição que ele ganhou com ela, caso ele fosse um enganador. Então não é o tempo não, é o resultado, é o comportamento. Entendeu o que eu falei aqui? Não é o tempo, é o resultado, é o comportamento. Eu posso estar 30 anos pregando o evangelho, e todo mundo, pastor Ednilson é uma benção, pastor Ednilson é uma benção, pastor Ednilson é uma benção, pastor Ednilson é uma benção. 30 anos. Se no 31º ano da minha vida ministerial, eu começar a fazer um monte de besteira, aqueles 30 anos, acabou. Vão falar assim de mim, ó, o pastor Ednilson era uma benção, o pastor Ednilson era uma benção, o pastor Ednilson era uma benção, mas virou a cabeça. E eu perdi minha posição toda. É assim ou não é? É assim ou não? Então não é o tempo, é o resultado. E esse resultado tem que ser o mesmo. Santo homem de Deus, santo homem de Deus, santo homem de Deus. Amém, Jesus? Não é o tempo, é o resultado. É o resultado que vai confirmar a minha posição, a posição que eu fui colocado. E vai até me engrandecer ainda mais. É o resultado, não é o tempo. O tempo só vai mostrar, né? Se as pessoas estão certas ou erradas. Quem está entendendo? Importante, né? Olha o 27. Olha o 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus. Deixa só para você entender. O garoto, ele passa mal na terra lá, trabalhando com o pai. E ele grita, ai que dor de cabeça meu pai, ai que dor de cabeça. Aí o pai pega um empregado e fala assim, leva ele para a mãe dele, que ele não está se passando muito bem. Aí ele leva. A mãe coloca ele no colo, começa a cuidar do filho único, o pai já velho deu filho para ela, o marido, né? E debaixo de promessa, foi o homem de Deus que profetizou. Então era o xodó dela, né? Era o xodó dela. E ela estava lá e o filho morre nos seus braços. Essa mulher já passou anos, ela conhecendo o servo de Deus, o Eliseu. Aqui já se passaram anos, né? Gravidez, 9 meses, o garoto já é adolescente, estavam de mais de 10 anos já. Ela conhecia, sabia que ele era homem de Deus, há mais de 10 anos, né? Há muitos anos. Ela sabia, há alguns anos, ela já sabia que ele era de Deus, tá? Bom, aí ela pede um empregado e um jumento para ir até o homem de Deus onde ele está, que não era lá no quarto, ela ia para lá.
O marido quer saber, o pessoal começa a perguntar e ela não fala com ninguém. E perguntaram assim: como é que está meu filho? Está tudo bem. Como é que está o garoto? Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Ela vai falando isso com todo mundo. Está tudo bem, até com o obreiro. Porque quando o Eliseu vai falar com ela, o Eliseu descobre que ela está vindo, ele manda o Geazi falar com ela primeiro. Não, eu quero falar com o Eliseu, porque está tudo bem. Não estava, o filho estava em casa, na cama dele, morto. Sério, né? Muito sério. Agora olha as palavras dela para o Eliseu, depois de tantos anos, o Eliseu provando quem ele era, provando pelo comportamento que ele era santo. Olha a conversa dela, versículo 27 ainda, né? Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. Olha aí. Ali, se esse garoto morre, ela ia começar a ver o santo homem de Deus como um enganador, um embusteiro. Está amarrado, né, irmão? Então ele é um santo homem de Deus, muitos anos atrás. Ela é capaz de fazer um quarto junto ao muro, porque ele é um santo homem de Deus. Mas quando ele vai abençoá-la, ela fala: olha, a sua posição comigo é de santo homem de Deus, mas se isso não acontecer, o senhor vai ser mentiroso, vai perder a bênção. Engravidou. Aí vem o garoto tem saúde, e vai crescendo, e vai acostumando, tratar com a terra, cuidar da terra, junto com o pai. O garoto passa mal, nos braços dela o garoto morre, e ela fala: você não pode morrer, Deus não me deu um filho para me matar o filho assim, desse jeito. Eu não pedi nada, foi o servo de Deus que me abençoou. Eu vou lá falar com ele. E o garoto, como é que está? Está tudo bem. E o garoto, meu filho melhorou, pai? Está tudo bem. E o garoto, está tudo bem. E o Geazi, está tudo bem, eu quero falar com ele. Onde ele está? Está lá no Monte Carmelo. Tá bom, deixa ele lá. Se ajoelhou aos pés dele. Eliseu, o senhor me deu filho, eu pedi alguma coisa? Eu falei para o senhor: não me engane. Meu filho morreu, o senhor me enganou? O senhor não é o santo homem de Deus que eu pensava? Que eu fiz o quarto? Irmão, estamos falando de anos. E ele já ia perder a posição dele, porque o resultado não estava sendo satisfatório, o resultado não estava sendo o que ela esperava. Ela teve um filho, o prazer de ter um filho por alguns poucos anos. Para ela era pouco, né? 7, 8, 9, 10 anos, era pouco. Ele era um adolescente. E ela estava perdendo esse filho. Então ela já estava virando de novo. Ele ia perder a posição de santo homem de Deus para virar um. Eu falei para não me enganar. O senhor é enganador? O senhor é mentiroso? Lembra lá atrás quando eu falei? Agora meu filho morreu. Irmãos, o resultado, ele vai abrir portas para mim ou fechar portas para mim. O resultado da minha vida, do meu trabalho, do que eu faço, vai dizer quem eu sou. Não é o tempo, é o resultado. O tempo é para você dar resultado, positivo ou negativo, mas o resultado vai mostrar. Eu preciso ter resultado na minha vida. Amém, Jesus? Eu estou aqui há 8 anos, estou me dando como exemplo, né? Para não ficar dando exemplo de ninguém e nem de nada. Então eu vou fazer 9 anos, se Deus permitir, dia 28 de janeiro do ano que vem, se Deus deixar. 9. Então já estou indo para 9 anos, certo? Nesses 9 anos, vocês já me conheceram e me respeitam. Mas se daqui para frente eu começar a fazer um monte de besteira, vão me respeitar? Não, eu vou perder o respeito. E aquela frase, pastor Ednilson é uma bênção, vai passar a ser assim: o pastor Ednilson foi uma bênção. Não sei o que aconteceu com ele, mas ele era uma bênção. Caramba, aquele homem que expulsava demônio, agora o demônio está fazendo festa na vida dele. É assim que vão falar. Acabou a ideia do pastor Ednilson como santo homem de Deus. Por quê? Porque o meu resultado negativo agora vai destruir
toda a posição que eu conquistei. É assim que funciona? Sim ou não? É isso que esse texto está mostrando para a gente. Você precisa ter uma posição boa diante da sua família. Seu familiar tem que te ver com bons olhos, não como um fanático, não como uma pessoa não, ele tem que te ver com bons olhos. Uma pessoa que na igreja trata bem as pessoas com muita educação, dando paz do Senhor, mas que em casa só trata todo mundo ignorantemente. Não tem paz do Senhor dentro de casa. A nossa família tem que ser a primeira a ver a gente e posicionar a gente como servos de Deus. E a gente não pode perder essa posição. Tem que chegar até o final da vida. Amém, pessoal? No meu enterro, quando eu morrer, eu quero ter um monte de gente assim. Eu vou ver, não vou ver nada, né? Vou estar morto, mas eu gostaria que tivesse. Eu gostaria que tivesse um monte de gente louvando, adorando, e todo mundo falando bem de mim. Ninguém falando assim, que nada, era um embusteiro, enganador, mentiroso. Não, eu nem vou lá, porque ele me enganou a vida inteira. Não, eu quero ter todo mundo ali louvando, adorando, sorrindo, lembrando das nossas brincadeiras, das nossas mensagens, lembrando de como o pastor era divertido, era alegre, era para cima. É assim que eu quero ver. É aquilo que eu quero que seja o meu sepultamento. Ver nada, vou estar dormindo com Jesus. Amém, pessoal? É assim que tem que ser. E não aquelas pessoas tudo de cara feia lá. Morreu me devendo. Esse pastor aí nem me... Eu vim aqui só para ver se ele morreu mesmo, sabe? Porque se ele não morreu, ele tinha que me pagar, porque ele morreu me devendo. Quem é a esposa dele? Pastora, vem cá, pastor. Sabe que seu marido pegou dinheiro comigo e morreu me devendo aí? A senhora vai pagar? Até no velório estão cobrando o que a pessoa devia quando morreu. Está amarrado. Amém, Jesus? Está dando para entender bem, tá ou não está? Está dando para entender bem, né? Então ela tem ele como santo homem de Deus, ela tem ele como um profeta de Deus, mas ele pode cair de conceito e virar um mentiroso. Agora que o filho morreu, ele pode cair no conceito e virar um enganador, né? Então sai de santo para mentiroso e enganador. Não aconteceu. Por quê? Porque ele não era mentiroso, porque ele não era um enganador, ele realmente era um santo homem de Deus. Por isso que a posição dele se firmou, por causa do resultado. Ele mostrou por resultados que ele era um santo homem de Deus. Mas o filho estava morto, então ele tinha que mostrar o quê? Resultado. Esse filho não pode morrer. Aí o que vai acontecer? Versículo 32. Dá um salto de novo. 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos. E orou ao Senhor, só ele e o garoto, nem a mãe ele deixou entrar. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. Eu não sou enganador, eu não sou mentiroso, eu sou um santo homem de Deus que a senhora falou comigo há anos atrás. É isso que ele está dizendo para ela. Toma o seu filho. Amém? Ele está confirmando a posição dele pelo resultado que ele está mostrando. E quando ele fala, toma o teu filho, está dizendo: mulher, eu não sou mentiroso. Você falou isso há uns anos atrás, e agora está falando que eu fui enganador. Não sou mentiroso, sou enganador. Eu sou o santo homem de Deus que fez a senhora construir um quarto para mim lá no seu muro. Eu continuo sendo um homem de Deus anos depois. E está aí a prova, o resultado, está aí o seu filho vivo. Toma o teu filho. Aquela mulher nunca mais vai duvidar do profeta.
Quando vem uma grande fome, eu não vou pregar, é só comentário. Quando vem uma grande fome, ele manda que ela saia de lá e vá para outra nação para viver. E ela vai. Ela não duvida mais dele. Ela não duvida mais dele. Aquela atitude, aquele resultado do filho voltando à vida e ele entregando o filho a ela, aquele resultado fez que ele confirmasse a posição dele diante dela. Ela não duvidou mais dele. Quando ele falou assim, ó, vai pegar aqui, a coisa vai pegar aqui. Vai para outro país, porque vai pegar aqui. Ela pegou o que tinha e pum, foi embora com o filho dela. Para outro país. Aí quando melhorou, ela voltou. Lá o rei já tinha, não vou ler, você pode ler depois, é só comentário, mas você tem a curiosidade, em nome de Jesus, uma curiosidade santa de ler isso depois. Quando ela volta, sem nada, o Geazi está lá falando com o rei sobre ela, de como o Eliseu ressuscitou o filho dela, e de tudo o que estava acontecendo, que ela estava de volta lá, né? Mas a terra dela, a casa dela, tudo era do governo agora. Tudo era do governo agora. Entendeu? O governo tomou tudo. Mas isso acontece, tá? Isso acontece, hein? Ela teve que ir para outro país. Que coisa séria, né, irmãos? Aí ele está falando assim, aí ela aparece. Aí o Geazi fala assim, ô rei, é ela. Manda ela vir aqui. Mulher, fala para mim, que história é essa que aconteceu com Eliseu aí, o servo de Deus, que com a senhora uns anos atrás aí? Foi assim. Caramba, sério? Então, é verdade? Sim, é verdade. Ele é um santo homem de Deus, fez assim, não me enganou. Ele é um santo homem de Deus. E meu filho está vivo aqui, meu filho aqui. É? Tá bom. Vem cá todo mundo. Restaura, dá a casa dela de volta, dá a terra dela de volta, e tudo que a terra dele, levanta aí nos nossos arquivos, tudo que a terra dessa mulher produziu até hoje, devolve para ela o que rendeu, o rendimento. Ele não devolveu só a terra, pode ler, ele não devolveu só a terra e a casa, ele devolveu o rendimento daquela terra, aquilo que a terra dela rendeu para o governo dele, ele devolveu para ela. Amém, Jesus? Resultado. Deus é demais, é ou não é? Amém, pessoal? Então, voltando a falar, o meu comportamento vai determinar minha posição, mas são os meus resultados que vão confirmar essa posição. São os meus resultados. E aí a bênção chega. Deus não vai deixar você na mão. Continue dando resultado. Não importa o que estão fazendo com você, o que você está passando, qual é o seu momento. Continue fazendo a obra de Deus. Continue fazendo a vontade de Deus. Uma hora se abre, pum, e as coisas começam a acontecer. Amém, Jesus? Cabe a você continuar buscando, crendo, lendo, aprendendo. Segunda-feira eu estava ensinando aqui. Eu falei, esse mês todinho eu vou fazer o top 90, todas as segundas-feiras. Meu ponto de vista, foi muito forte segunda-feira passada agora. Quem veio segunda-feira? Foi forte ou não foi? Foi. Mas eu falei que seria uma reunião voltada para essa área, a área financeira, mas muita gente, né? Algumas pessoas não vieram. Segunda-feira que vem, dia 18, eu vou fazer 8 horas da manhã. Por quê? Porque à noite vai estar todo mundo lá em Realengo, no antigo Cine Realengo, na rua Zezefredo 152, com o nosso pastor Michael, o líder do estado, que vai estar com a gente aqui fazendo aquelas reuniões de milagres. Segunda-feira que vem, 19 horas, lá em Realengo. Espero que todos vocês estejam lá. Comigo aqui de manhã, porque eu não vou deixar de fazer o top 90 não. Mas eu vou fazer de manhã, porque à noite eu quero estar lá também. Amém, Jesus? Então segunda-feira já vai preparando. De manhã aqui, de noite lá. Amém? Não perca. São reuniões que você não pode perder. Por quê? Porque você vai continuar firmando sua posição. Aí sua família vai ver você não como mentiroso, mentirosa, enganador, enganadora. Não. O Deus do meu pai, o Deus da minha irmã, o Deus do meu filho, o Deus da minha filha. Não tem nada de mentira, não tem nada de engano. É Deus de verdade. Amém, Jesus?
É isso, irmão. É o resultado que vai mostrar isso, tá? É o resultado. Bom, aí deixa eu fechar aqui, né? No 36, o menino abriu os olhos, aí no versículo 37, ele fala, toma o teu filho, no 36, né? No 37, e veio ela, se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Pronto, ali confirmou a posição dele diante dela. Eu vou terminar agora no Salmos 101, e a gente vai fechar para entrar em oração. Salmo 101. A gente está falando então de comportamento e de resultado. É o que a gente está falando hoje, comportamento e resultado. O meu comportamento determina a minha posição e o meu resultado confirma a minha posição. 101. Amém? Só os 3 primeiros versículos. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, eu cantarei. Então, sempre louvando a Deus pela misericórdia dele e o juízo que ele faz na nossa vida. 2. Olha o comportamento aí, ó. Portar-me-ei com inteligência. Versículo 2, Salmo 101. Portar-me-ei com inteligência num caminho reto. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho, antes de continuar. Caminho reto para a gente é o Evangelho, certo? Mas, tá, é o Evangelho. Então, eu trabalho no mundo, estudo no mundo, eu convivo com o mundo jaz do maligno. Então, eu preciso pegar o caminho reto, que é a palavra de Deus, e andar nele, nesse mundo. Não é fácil, como muita gente quer que você ache que seja. Não é. Amém, pessoal? Vai ter várias situações que vão tentar fazer você se comportar de maneira não reta, diferente. E você continua no caminho reto. Não é fácil. É batalha. Tem que batalhar por isso. Tem que se disciplinar por isso. Tem que se portar, ele fala, com inteligência no caminho reto. Então, eu li na Bíblia, mas eu tenho inteligência para poder me comportar de acordo com o que eu li no ambiente que eu estou vivendo? Eu não estou tendo inteligência. Aí tem gente que vai para os 2 extremos. Ou ele é um crente que aceita o pecado, ou ele é um crente meio que fanático também, que dá pau em todo mundo. Bate em todo mundo, discute com todo mundo, fica religioso. Tem gente que vai para os 2 extremos, já percebeu isso? Então tem gente que dentro da igreja é crente, lá fora aceita tudo. Ri de qualquer piada, anda com qualquer pessoa, brinca com entra em qualquer brincadeira, aceita qualquer brincadeira. Tem gente que não, porque eu não quero, sabe, eu sou crente, mas não quero ser fanático. Tá. Foi para um extremo. O outro já vai para o outro extremo. No outro extremo. Entende isso? Aí a pessoa vai para a academia. Tá, Aí lá ela quer pregar para todo mundo. E quer dizer para todo mundo que ela está em pecado. Ela está errada. Que essa roupa não se usa. Essa pessoa é crente? Ela é crente? Ela está dentro da igreja? Então por que você está falando da roupa dela? Era você que não era para estar lá. Já que te incomoda tanto, era para você que não era para estar lá. Ela não é crente, ela está num ambiente que ela não está num ambiente cristão. Então tem gente que vai para os 2 extremos, entendeu? Ela não tem inteligência para andar no caminho reto. Com inteligência você vai ganhar aquela pessoa vai mudar o comportamento dela. Mas tem que ser inteligente. Dentro da nossa casa tem que ser inteligente. A pessoa fala, meu marido passou, porque meu marido passou, porque meu marido, ele é crente. Não é crente. Então, acabou. Por que você está querendo que ele se comporte como crente se ele não é crente? Cuidado para não ir para os 2 extremos. Não aceitar tudo, mas também não aceitar nada. Não entender nada. Tem que ter inteligência até no caminho reto. Está não entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Não é para você dobrar a palavra, mas andar com inteligência. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa, com coração sincero, irmãos. Tem que ser. Não tem jeito. Agora olha o 3. Não porei coisa má diante dos meus. Você quer ter uma posição diante da sua família e confirmar sua posição? Não ponha coisa má diante dos seus olhos. O que Deus está ensinando para a gente, irmão? Imagina isso aqui nos dias atuais, com a internet aí. Não é difícil?
como que você não vai colocar coisa má diante dos seus olhos? Difícil, irmão. Então é rejeitar. Quando aquilo for ruim, só te contamina, tira o foco dali. Entendeu? Não deixa aquilo dominar você. Sai disso. Feche os olhos para aquilo e abre os olhos para o que é de Deus. Não porei, né, coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Está desviado, amigo? Tá. Então não vou andar mais contigo, tá? Que isso, meu amigo? Me desculpa. Você está desviado, né? Então não vou andar mais contigo, né? Chega, né? Entendeu? Não adianta, irmão. Você quer andar com pessoas desviadas, vai desviar, ué. Isso aqui é muito sério, hein? Muito sério. Passou aí se for meu marido que desviou. Ué, então você continua casada, lutando por ele, mas não faz o que ele faz. E nem ceda para ele, naquilo que ele quer que você faça. Que você sabe que está errado. Mas aí ele vai, mas... Irmãos, ou Jesus, não tem jeito. É difícil, estou te falando, não é fácil. Aborreça as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Opa, glória a Deus. Então, nenhuma obra do inferno vai me pegar a mim. Vai me pegar, vai chegar até mim, vai grudar em mim. Não vai. Não vai porque eu estou cuidando dos meus olhos. Começa por aqui, ó. Começa por aqui. Olhou, desejou, está repreendido, em nome de Jesus, vou me santificar. Não era nem para ter desejado. Por que eu desejei? Eu tenho que me consagrar mais, jejuar mais, buscar mais, e eu nem vou mais naquele lugar, não quero nem saber daquilo lá que eu não quero olhar. O salmista está dizendo, irmãos, que todos nós somos tentados. Mas se você não rejeitar a tentação, essa tentação vai virar pecado. Então, se você não tirar isso dos seus olhos, uma hora você vai estar fraco e você vai cair. Entende isso? Talvez aqui tenha várias pessoas nessa posição. São pessoas boas. São pessoas de Deus. Não é que não são de Deus, são de Deus. Mas de vez em quando cai, porque não consegue preservar seus olhos. Ele está falando, começa pelos olhos. Hein? Olhou, desejou, se não tomar uma atitude. Agora você vê essa relação do Eliseu com aquela mulher sunamita. Anos nessa relação. Ele manteve a posição, e até quando a posição dele ficou em xeque, né? Primeiro com a gravidez, que ela achou que era mentira. Depois, com a morte do garoto, ele fala que ele ia enganá-la. Ele consegue ali, na presença de Deus, mostrar para ela que ele era quem ele tinha mostrado para ela que ele era. Ela não chegou a uma conclusão que ele era um santo homem de Deus do nada. Foram dias e mais dias e mais dias com ela. A Bíblia fala que ela fala para o marido, eu estou observando ele, não é de hoje. Ele é santo homem de Deus. Mas ele teve que dar resultado de qualquer maneira. Dê resultado em nome de Jesus. Amém, pessoal? Resultado condizente com cristão, com servo de Deus. Dê resultado. E as pessoas vão te respeitar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Amém? Cuidado, veja onde você está pondo o seu olho. Começa por aí, tá? Vamos orar em nome de Jesus. É isso, irmão, resultado, né? Eu coloquei até aqui, ó, resultado, santidade, resultado, menino nasceu, resultado, menino ressuscitou. Acabou. Resultado. Tem que cuidar das nossas... No final do versículo 3 ele fala, nada se me pegará, né? Nada se me pegará, ou seja, eu só vou desfrutar